Meus irmãos, nós estaremos nesse momento dando início ao nosso estudo bíblico em nossa escola bíblica dominical. Esses dias que estamos em isolamento social, nós estamos distante da revista da escola bíblica dominical. Então, eu estou trabalhando com vocês alguns temas variados. E nos últimos domingos, nós estivemos estudando a respeito dos inimigos que batalham contra a nossa alma. E nos 3 últimos domingos, nós observamos que o crente, a partir do momento que ele é convertido ao Evangelho, ele passa agora a ter alguns inimigos que estão continuamente batalhando contra a sua alma, a fim de separar esse crente de Deus. E nós aprendemos à luz das Escrituras que o crente ele tem 3 inimigos. Vimos que o primeiro inimigo foi a carne, ou a natureza pecaminosa. O segundo inimigo é o mundo, não o cosmos, não simplesmente as pessoas, mas o mundo como um sistema de valores contrários a Deus. E o terceiro inimigo que vimos foi domingo passado, foi a respeito de Satanás. Ele é o nosso inimigo, tanto de Deus quanto do seu povo. E hoje, meus irmãos, nós estaremos iniciando um novo estudo, nós estaremos estudando a respeito dos títulos e dos atributos do Senhor Jesus Cristo. Então, nós estaremos vendo esses assuntos e vamos passar uma boa parte dos nossos domingos observando esse tema desse estudo, os títulos e atributos de Jesus. Esse assunto, meus irmãos, os títulos e atributos de Jesus, ele está dentro da cristologia. A cristologia é a parte da teologia sistemática que estuda a respeito da pessoa e das obras do Filho de Deus. Então, se vocês quiserem aprofundar mais o seu conhecimento, esse assunto ele está dentro da cristologia, e a cristologia faz parte da teologia sistemática, que estuda a respeito da pessoa e das obras do Filho de Deus. O meu objetivo nesse estudo, meus irmãos, é de conduzir vocês a uma reflexão, a refletir a respeito da grandeza e do poder do nosso Salvador, a fim de que, através dessa reflexão, os irmãos possam contemplar a bondade, a graça, a misericórdia e o poder que há no nosso Cristo. Então, não é um assunto que eu estarei trazendo de forma exaustiva, a bons livros, a bons materiais que tratam desses assuntos de forma mais exaustiva, mais detalhada. No entanto, o meu objetivo nesses estudos, tratando sobre os títulos e os atributos de Cristo, é de deixar os irmãos a respeito dos argumentos que provam, de fato, que Cristo ele possui alguns títulos e atributos que enaltecem a sua divindade. Então, meu objetivo é esse, é de trazer alguns argumentos e textos bíblicos que vai estar nos levando a esses assuntos, a respeito dos títulos e atributos de Jesus Cristo. Irmãos, quando Jesus ele embarcou juntamente com seus 12 discípulos em um barco, a fim de atravessar o mar da Galileia, ele estava com o propósito de chegar até a região de Gadara. E eles entraram dentro daquele barco, e após navegar algumas horas, é verdade que é chamado de Mar da Galileia, mas ali é um grande lago, um lago que é capaz de ter ondas de grandes proporções. Então, aqueles discípulos, juntamente com Cristo, eles estão no Mar da Galileia, e eles chegam a um determinado ponto do Mar da Galileia, onde vem uma grande tempestade. A tempestade ela foi tão grande que os pescadores convertidos, os discípulos que conheciam a Cristo, né, se de fato eram convertidos, a gente não sabe exatamente isso, né?
A gente vai ver os frutos da verdadeira conversão após a ressurreição de Cristo. Então, aqueles discípulos que eram acostumados a estar pescando, eles vão ficar preocupados porque o barco estava a ponto de naufragar. E Jesus, naquele dia, estava cansado e ele estava dormindo. Então, eles vão acordar o mestre e Jesus ele se levanta e olha para aquele mar e ele diz: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E o texto diz que houve grande bonança. E está escrito em Marcos, capítulo 4, verso 41, a pergunta que nos conduz ao nosso estudo dessa manhã. E a pergunta que eles fizeram foi: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? É uma boa pergunta para iniciar o nosso estudo. Queridos, alguém que se converte ao Evangelho, ao cristianismo, fica surpreso em descobrir que uma só pessoa, Jesus, ele possui tantos títulos e atributos. Por exemplo, a Bíblia chama Jesus de Emanuel, de Cristo, de Filho de Deus, de Filho do Homem, chama ele de unigênito, chama ele de Senhor, de Salvador. Além disso, a segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, ele é apresentado na Escritura Sagrada como sendo o próprio Deus. A Bíblia mostra Jesus como sendo imutável, onisciente, onipresente, onipotente, totalmente santo, justo e bom. Um novo convertido que nunca conheceu a fé evangélica, ele fica surpreso, e é natural essa surpresa, de observar que uma única pessoa, que é Jesus, ele possui tantos títulos e atributos. E só através da leitura cuidadosa e do ensinamento cuidadoso da Escritura que nós vamos observar cada contexto em que está esses títulos e esses atributos. A primeira coisa que eu gostaria de ver com vocês é a respeito do nome Jesus. Eu peço que você, por favor, abra sua Bíblia comigo agora, no Evangelho conforme escreveu Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1, e o verso 21. Observe comigo. Mateus, capítulo 1, e o verso 21. Ela dará à luz um filho, e lhe exporás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Veja um pouco na frente no Evangelho de Lucas, agora, capítulo 1 e o verso 31. Lucas, capítulo 1 e o verso 31. Está escrito assim a palavra do Senhor. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Veja agora capítulo 2 e o verso 21. Completando 8 dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Nós sabemos que em Jesus, ele sempre existiu como Deus. A segunda pessoa da Trindade sempre existiu como Deus. Mas aprove a Deus, nos seus planos perfeitos e eternos, de que a segunda pessoa da Trindade encarnasse, habitasse entre nós para morrer numa cruz e derramar o seu sangue a fim de nos salvar. E a segunda pessoa da Trindade precisou vir ao mundo como homem, porque somente uma pessoa com duas naturezas, 100% Deus e 100% homem, é que poderia nos redimir. Então, o Filho de Deus, ele vem ao mundo com essa natureza humana. Então, ele recebe o nome de Jesus. O nome Jesus significa Javé salvação. O nome Jesus é uma derivação do nome José do Antigo Testamento, que tem o mesmo significado. Javé salvação ou Javé salva. Esse nome Jesus, ele aparece cerca de 600
600 vezes nos evangelhos. Você for ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Mateus, Marcos, Lucas e João, esses 4 evangelhos, eles apresentam esse nome por cerca de 600 vezes. Esse nome Jesus, irmãos, ele está ligado à sua natureza humana, e não à sua natureza divina. O nome Jesus está ligado à natureza humana porque está tratando do seu nascimento, crescimento, fraqueza, limitação, sofrimento e a morte na cruz. Nós, há poucos minutos, acabamos de cantar o hino 164, que tem como título Nome Precioso. É muito interessante esse cântico, onde ele vai dizer que o nome de Jesus, ele é santo nome incomparável. Tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus. E a estrofe repete, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. De fato, o nome Jesus, ele é esse nome doce e maravilhoso, que traz alento e paz para a nossa salvação. Jesus, além de ter esse doce e lindo nome, ele possui vários títulos que enaltecem a sua divindade. E um título que é mais conhecido que Jesus ele tem é o título de Cristo. Todo leitor da Bíblia sabe que o nome Cristo é tão presente no Novo Testamento quanto o nome Jesus. Mas também um estudante desavisado da Escritura Sagrada, ele pode entender esse nome Cristo de forma errada. Alguém desavisado pode pensar que o nome Cristo é o sobrenome do nome Jesus. Jesus Cristo é como se Jesus fosse o nome e Cristo o sobrenome, como Roberto Carlos, Castro Alves, João Calvino. No entanto, quem pensa assim está pensando errado, porque Cristo não é o sobrenome do nome Jesus, mas Jesus é um nome próprio, como nós acabamos de ver, e o nome Cristo é um título que ele recebe da parte de Deus. A expressão Cristo, no português, ela vem do grego, que é Christus, e equivale à palavra Messias no Antigo Testamento. Então, quando você lê um texto no Antigo Testamento que fala sobre o Messias, e no Novo Testamento o texto que fala sobre Cristo, essas duas palavras têm o mesmo significado. E a palavra Cristo e Messias, o significado que ela tem é ungido. Ungido. Por favor, veja comigo em Salmo, capítulo 2 e o verso 2. Salmo 2 e o verso 2. Salmo 2, o verso 2 está escrito assim: os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo. Observe que esse Salmo 2 é um salmo falando a respeito de Cristo. Ele está dizendo que os príncipes da terra se levantam contra um ungido do Senhor. Irmãos, essa expressão aqui, ungido, né? O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e o Novo Testamento foi escrito em grego. No original, a palavra ungido aqui, imagine qual é a palavra hebraica que está escrita aqui. Messias. Certo? Sempre que você observar no texto bíblico a expressão ungido, o significado está voltado para a palavra Messias. Veja agora comigo, por favor, Atos, capítulo 4 e o verso 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e o verso 26. Está escrito assim. Atos 4 e 26. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades e ajuraram-se
Ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Aqui, quem está falando é Pedro. Ele está diante do Sinédrio, por ele ter curado aquele coxo que estava na porta do templo. E ele vai trazer uma mensagem falando a respeito de Cristo, que era aquele que ele estava pregando a respeito da salvação. Ele vai dizer para os membros do Sinédrio que o Jesus que ele pregava é exatamente aquele ungido que o rei Davi falou no Salmo 2, o verso 2. Lá no Salmo 2, verso 2, Davi ele se refere a esse ungido de Deus, que no original é Messias. E Pedro ele vai usar o mesmo salmo para provar nos seus dias que de fato o Jesus que ele pregava é aquele Messias do Antigo Testamento. E o Novo Testamento, já que foi escrito em grego, a palavra ungido aqui, em Atos capítulo 4, verso 26, é Christus. Então percebam que Messias e Cristo têm o mesmo significado, que é o ungido de Deus. No Antigo Testamento, irmãos, alguns indivíduos eles eram separados por Deus para um serviço específico. Deus, ele tinha o povo da aliança, o povo separado dos demais povos da terra, e dentro desse povo da aliança, a igreja do Antigo Testamento, Deus tirava de dentro desse povo alguns homens para exercer serviços específicos. E nós vamos observar que Deus ele vai ungir homens para ser profeta, outros para serem sacerdotes e outros para serem reis. Os reis, sacerdotes e profetas, eles eram tirados do povo e recebiam o óleo da unção, representando a presença do Espírito Santo na vida deles, para que eles pudessem exercer corretamente e com sabedoria os seus ofícios. Nós vamos observar isso que aconteceu com alguns homens de Deus no Antigo Testamento. Observe comigo em Êxodo 29, o verso 7 e 8, que isso aconteceu quando os filhos de Arão eles foram vocacionados ou chamados para exercer o sacerdócio. Êxodo 29, verso 7 e o verso 8. Está escrito assim: Então tomaram o óleo da unção e lhe o derramaram sobre a cabeça. Assim o ungirás. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão e os vestirás de túnicas. Observem que os filhos de Arão, que era da tribo de Levi, eles foram chamados por Deus para exercer o trabalho sacerdotal. E para iniciar no exercício sacerdotal, eles receberam na sua cabeça o óleo da unção, representando a presença do Espírito Santo, de que eles estão agora ungidos para exercer esse trabalho tão sério para o Senhor. Também nós vamos encontrar uma outra figura que recebeu o óleo da unção para exercer um outro ofício, que foi Davi. Davi ele também foi ungido para ser rei de Israel. Veja um pouquinho na frente, em 1 Samuel, capítulo 16, o verso 13. 1 Samuel, capítulo 16, o verso 13, está escrito assim: Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Observe que Deus ele quis que Davi fosse rei em Israel. E então ele leva Samuel até a casa do seu pai, em Belém. Ele coloca o óleo na cabeça de Davi, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Veja que o óleo ele tinha uma representação da presença do Espírito Santo. Mas não eram apenas os sacerdotes que recebiam o óleo da unção, nem
os reis, mas também os profetas. Há uma referência muito interessante, que está um pouquinho aqui na frente, que é 1 Reis, capítulo 19, e o verso 16. Veja aí comigo, por favor, na sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 19, verso 16. Vai falar sobre o momento que Eliseu ele recebeu o óleo da unção para exercer o seu ofício profético. Está escrito assim: a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Deus ele fala isso para Elias, antes dele morrer, antes dele ser arrebatado, melhor